Thomas Kuhn é um filósofo norte-americano que nasceu em 1922. Estudou física na Universidade de Harvard. Após concluir seu doutorado, passou a se interessar pela história da ciência e verifica que há algo de errado na imagem que ela nos passa. Thomas verifica que a ciência é encarada como um processo linear, que estava à busca da verdade e à superação dos erros, dos preconceitos e dos dogmas do passado. Também é relacionada à visão que ela e os dogmas não se fundem, que são visões de mundo radicalmente opostas. Outro ponto questionado pelo autor é a supervalorização de ciências exatas comparada às ciências humanas. O autor nega todas essas afirmações e, após essa análise, começa a formular uma nova visão sobre o surgimento das novas teorias científicas, que são substituídas sucessivamente. Segundo Kuhn, os filósofos deveriam se interessar por aqueles momentos em que os cientistas realizavam mudanças generalizadas no seu modo de ver o mundo, as chamadas revoluções científicas. A partir disso, o autor divide a ciência em 6 fases. Primeira fase, ciência pré-paradigmática. Atividades desorganizadas, toda diversidade encontrada na natureza parece ter de ser levada em consideração. Segunda fase, ciência normal. Diminuem a intensidade dos debates. Terceira fase, época de crise. É gerada por um comportamento de natureza que não coincide com a expectativa gerada com base no paradigma vigente. Se assemelham aos períodos pré-paradigmáticos. Quarta fase, ciência extraordinária. É marcada pela disputa entre duas ou mais concepções teóricas rivais acerca das reformas que devem ser operadas no antigo paradigma a fim de dissipar a anomalia. Quinta fase, revolução científica. Período de aceitação do novo paradigma. Para que ele seja aceito para substituir um velho paradigma, ele deve ser capaz de solucionar os problemas do antigo. Para Kuhn, as revoluções nada têm a ver com a verdade das teorias. O processo de mudança pelo qual passa a ciência não pode ser comparado com um processo linear. Não existe um melhor paradigma, o que existe é o melhor paradigma para determinados fins. Fins esses que também podem ser amplamente modificados com o tempo. Sexta fase, estabelecimento de um novo paradigma. Mas o que é um paradigma? Paradigmas são as normas orientadoras de um grupo que estabelecem limites e que determinam como o indivíduo deve agir. Com o passar do tempo, sofrem mudanças. Um exemplo do campo da ciência seria a substituição do geocentrismo, que acreditava que a Terra seria o centro do universo, pela teoria do heliocentrismo, que coloca o Sol como centro do nosso sistema. No campo social, houve uma inversão com relação ao papel da mulher que ocupa na sociedade. Essa inversão do paradigma passa por todos os campos da sociedade. Paradigmas na questão ambiental. Existem duas frentes que analisam esses paradigmas. Uma afirma que o aquecimento é uma questão histórica, porém, não existe um parâmetro para a comparação de hoje com períodos anteriores. Sabe-se que no planeta já houveram épocas mais frias e mais quentes, porém, não existem provas para que torne esse fato como uma verdade. A outra afirma que o homem vem causando esse efeito, porém, não existem provas que isso é consequência da ação do homem, não significando que o homem não destrói a natureza. Ciência normal. É a ciência determinada segundo as regras e modelos de um paradigma. Ciência revolucionária. É a ciência que substitui todo ou em parte de um paradigma. Dogma. É uma crença ou doutrina imposta que não admite contestação. Cientificidade. Busca de um conhecimento ou prática sistemática direcionada a uma área específica. Comunidade científica. Entidade social onde todas as características contribuem para tornar possível o funcionamento eficaz do empreendimento científico. Investigação científica.
é definido através do método científico, de maneira que este é um conjunto de regras básicas.